utilizados pelas entidades incumbidas de despertar a atenção dos terrenos para este aspecto do espiritismo, não colaboram espiritualmente nos trabalhos que recebem, cedendo apenas o braço à entidade para escrever o que desejar sem o conhecimento do seu intermediário. São por isso chamados médiuns mecânicos, automáticos. Outra mediunidade já bem difundida é esta da qual me utilizo, que podemos designar acertadamente semi-mecânica, porque o intermediário recebe mentalmente o meu ditado e o registra no papel, como se fora um autêntico secretário que escrevesse ditado. Também este processo se apresenta excelente ao espírito comunicante, que dita no seu próprio estilo a sua mensagem, tal como aqui o faço, com a felicidade de ver grafados fielmente o meu pensamento, a minha ideia e a minha palavra. De minha parte, por conseguinte, só tenho motivos para agradecer ao Senhor Jesus, o intermediário que me designou, a quem já fiz referências no meu primeiro livro e no atual. Gostaria que o processo se multiplicasse por toda parte, a fim de ampliar as comunicações do mais alto interesse para o intercâmbio entre os planos físico e espiritual. Existem no alto milhares de entidades já bastante evoluídas, também desejosas de desempenhar tarefas como esta, carecendo porém de instrumentos aptos a receberem suas mensagens de amor para os nossos irmãos encarnados. Em capítulo anterior eu deixei instruções a respeito do desenvolvimento da faculdade psicográfica e aqui desejo deixar o meu apelo a todos os meus irmãos leitores para que se exercitem na prática de tão útil processo. Cada um que isto fizer saberá de experiência própria todo o bem que lhe advirá daí. Irmãos e amigos meus, eu trago-vos hoje outro dos assuntos tipicamente espirituais, porque diz respeito justamente ao espírito, desde sua permanência na Terra até o seu regresso ao plano espiritual. O assunto de hoje prende-se a uma particularidade das mais importantes para todos vós, meus estimados irmãos leitores, cujo conhecimento poderá contribuir para o vosso mais rápido progresso espiritual. Quero referir-me a um uso bastante generalizado entre vós, da permuta de visitas sociais às pessoas do vosso círculo de relações, durante as quais se mata o tempo, por assim dizer, em comentar assuntos vários, mas sobretudo em criticar pessoas conhecidas ou não, discutindo autos e fatos com as mesmas relacionados. Esta prática traz consigo um grande inconveniente pela circunstância de atrair, não raro, para o lar e pessoas que se encontram reunidas nesse ambiente, vibrações desagradáveis e mesmo perigosas. O fenômeno pode ser assim explicado: encontrando-se reunidas duas, três ou mais pessoas em determinado local, ali se estabelece desde logo um polo magnético positivo, constituído pela mente reunida dessas pessoas. No momento em que esse polo positivo se dirige a qualquer lugar, a um lar próximo ou distante, e passa a referir-se a um ou mais ocupantes desse lar, uma corrente magnética imediatamente se estabelece entre os dois lares ou locais citados. Se no lar visado pela conversação se encontrarem, digamos, entidades invisíveis perturbadas, das quais aliás está repleto o ambiente terreno, elas podem servir-se dessa ligação magnética e transferir-se para o local em que o polo positivo se encontra, e se ligarem às pessoas com as quais possam mais facilmente afinizar-se. O que pode suceder então? Apenas isto, que muito é, as pessoas cujo ascendente mediúnico possibilite a aproximação ou até a ligação das entidades perturbadas atraídas pela conversação, crítica, ou o que for, poderão vir a sentir-se mal desde esse momento ou nos dias próximos, sem meios de se recuperarem que não seja pelo comparecimento aonde possam aliviar a carga fluídica em questão. O elemento feminino principalmente, que é o que mais se empenha em se ocupar do que acertadamente se designa por vida alheia, deve precaver-se contra essa prática absolutamente prejudicial à sua felicidade e bem-estar. Criticar o semelhante, parecendo embora coisa destituída de importância, é em verdade um dos grandes males ainda radicados entre os espíritos encarnados. A vibração mental representa tão poderosa força, meus irmãos e amigos, que se todos vós a conhecesseis um pouco, de muitos males vos livraríeis. Ela tanto pode atrair ao vosso ambiente entidades de grande luminosidade e poder, se por esse meio as convocardes, como atrairá, o que mais frequentemente acontece,
entidades desocupadas, infelizes umas, perturbadas outras, as quais podem transmitir a vós outros os males de que padecem. Acontece, não raro, que as reuniões familiares do gênero de que falei atraem entidades que passam a conviver com os encarnados reunidos, podendo transformar para pior o viver até então desfrutado pelos circunstantes. Que fazer então? Perguntareis vós. Banir se possível dos vossos hábitos as visitas que não sejam estritamente familiares, nas quais os assuntos não envolvam pessoas que nada têm com o motivo da visita, e esforçar-vos por vos ocupardes de coisas agradáveis ao coração e ao espírito, imaginando que o Divino Mestre haja destacado um dos seus mensageiros para registrar os pensamentos aí irradiados. Tomai bem nota, portanto, reduzi no que puderdes as vossas visitas, no que reduzidos tereis paralelamente vossos desgostos ou aborrecimentos. Promovei o menor número possível de festas no vosso lar, para vos livrardes também das críticas alheias. Já haveis de ter observado pessoas que após participarem de todas as iguarias encontradas em determinada reunião social, saíram dali criticando desde a disposição dos móveis, o vestido da dona da casa, até as iguarias que com tanto apetite saborearam. Irmãos queridos, este um defeito ainda peculiar a todos os encarnados, inclusive a vós próprios, permiti que assim generalize. Deveis, porém, furtar-vos o quanto possível a nele incidirdes de agora em diante. É quando tiverdes de comparecer a alguma reunião, tende presente que sendo ainda imperfeita a humanidade, sem o que não estaria na terra neste momento, fique cada qual com seus defeitos até que consiga livrar-se deles através da própria evolução. Minha recomendação e explanação que aí fica, tem o objetivo de preservar os meus queridos irmãos leitores dos males ainda tão comuns ao meio terreno neste particular. E aqui vou deixar-vos uma chave que pode representar para cada um de vós um autêntico talismã, que é a seguinte: sempre que tiverdes de comparecer às reuniões sociais do vosso meio, apoiai-vos antes na misericórdia do Senhor Jesus, para o que bastar-vos-á saudá-lo silenciosamente no momento de transportes entrada do local em que a reunião tiver lugar, dizendo mentalmente, mas com toda a fé o seguinte: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis repetir a saudação em qualquer momento que julgardes necessário, para vos preservardes contra algo que vos não agrade. Fazei isto, irmãos e amigos meus. Capítulo 55. Tua felicidade não está em ti. Os homens que primeiro povoaram a terra, quanto este pequeno mundo pouco mais representava do que uma superfície inóspita, carente de tudo quanto apareceu com o decorrer dos séculos e milênios, aqueles primeiros homens, sendo embora espíritos encarnados, mantinham-se constantemente ligados pelo pensamento ao plano espiritual, donde poderei dizer que espiritualmente se alimentavam. A vida terrena cifrava-se então na produção e aproveitamento dos produtos naturais do solo, aqui transplantados e aclimatados milênios antes do homem, e na criação dos animais domésticos e caseiros, dos quais os homens de então se aproveitavam como alimento e comércio. Com o decorrer dos séculos, a vida terrena foi melhorando sua vivência, graças à vinda de espíritos bastante evoluídos que foram descobrindo aos terrenos novos meios de progresso, desde a simples chama produzida por algumas substâncias oleosas até os meios de transporte que tanto se faziam necessários na Terra. O progresso se acentuou, pois, em vários setores da vida terrena, inclusive nos processos de escrita e contabilidade, desde os primórdios em que tais meios se fizeram conhecidos por toda a superfície habitada. Os homens, contudo, permaneciam interligados ao mundo espiritual, de onde recebiam as ideias que iam sendo postas em prática em benefício de todos. Seus espíritos buscavam diariamente em horas certas e mesmo quando sentiam necessidade, a inspiração do alto, a qual atribuíam então procedências várias, segundo a crença que melhor lhes parecia refletir a emanação do grande construtor do universo. O que neste relato sucinto eu desejo assinalar, é a maneira com a qual muito se preocupavam os homens do passado, relativamente à proteção espiritual que constantemente buscavam, sem a qual acreditavam piamente não poderem viver na terra. Semelhante linha de proceder correspondia em verdade às esperanças do Senhor Jesus,
no seu empenho denodado em conduzir a humanidade terrena à meta do seu destino espiritual, para que pudessem todos os espíritos encarnados na Terra alcançar em poucos milênios uma merecida promoção a mundos bastante mais evoluídos do que este. Este era o grande empenho do Senhor Jesus, secundado por milhares de seus mensageiros mandados à Terra em todas as épocas para servirem de guias aos homens de seu tempo. Infelizmente, porém, a reencarnação de certo número de entidades que na Terra conseguiram dar expansão aos seus pendores inteiramente contrários ao progresso humano, determinou o surgimento em várias latitudes de disputas guerreiras pelo domínio da Terra, como se tal coisa fosse possível ao ser humano, e isso levou a humanidade a um estágio em seu progresso moral, por força dos choques que se verificavam por toda a parte como expressão das loucas ambições humanas. Homens, ou melhor, espíritos que no alto se haviam comprometido a impulsionar o progresso humano sob vários aspectos, e que por isso foram conduzidos pelas forças do bem ao governo das nações importantes, desmandaram-se completamente ao verem-se contrariados em seus propósitos, fazendo então correr rios de sangue segundo costumais dizer na terra. As forças do bem não desanimaram contudo, e trataram de limitar o quanto possível a ação daqueles governantes que se esqueceram completamente de Deus, julgando-se até alguns deles como sendo eles próprios o poder universal. Assinalou-se desde então um decréscimo da ideia de Deus no coração dos encarnados, com o que diminuída ficou também a possibilidade de solução pacífica dos grandes problemas que a vida terrena defrontava. Devo dizer-vos de passagem, meus irmãos e amigos, que no alto chegou a constituir objeto de estudo a ideia da extinção total da humanidade de há cerca de 20 e tantos milênios, para em seu lugar ser trazida outra raça menos ambiciosa e bulhenta para recomeçar o povoamento da Terra. Este seria naturalmente o recurso derradeiro de que as forças do bem lançariam mão para solucionar o grande problema do entendimento e fraternidade humana. Ao termo de magna assembleia realizada num planeta bem mais evoluído que a Terra, foi deliberado encaminhar-se para este planeta uma geração de entidades de grande evolução, viventes no mundo onde se reunir a assembleia referida, as quais realmente aqui encarnaram, lutaram e sofreram com o propósito de implantar no solo terreno um bom número de melhoramentos que passaram a constituir motivo de maior harmonia entre os homens. Os vestígios da estada na Terra das entidades a quem me refiro, ainda existem em vários pontos, alguns deles ainda não compreendidos ou mal traduzidos pela humanidade presente. Refiro-me, por exemplo, àqueles portentosos monumentos erigidos no norte do continente africano em forma de pirâmide, onde se encontram registrados não só a história daqueles espíritos como também o percurso a ser seguido na Terra para o seu regresso ao mundo espiritual do qual procederam. E não foram compreendidos tais monumentos pela humanidade dos últimos milênios, pela razão de não ter sido ainda descoberta a chave espiritual da linguagem secreta que neles se encerra. Uma vez descoberta, porém, o que está para verificar em breves lustros, verá com alegria a humanidade terrenos sólidos princípios espirituais dominantes nas entidades que tais monumentos erigiram na Terra. Sem pretender desvendar segredos que não me pertencem, mas unicamente a geração de entidades que de muito boa vontade aceitaram viver entre os encarnados da época, sempre revelarei algo do muito que deixado foi em relevo nos históricos monumentos em forma de pirâmide. Ali se recomenda, por exemplo, este grande e luminoso princípio: tua felicidade não está em ti mas no teu Deus, põe-te em vibração constante com teu Deus para estares com ele feliz. Outro princípio gravado nesses monumentos graníticos é este: o trabalho não requer só esforço, principalmente perfeição, trabalha com braços e coração. Outro ainda refere-se à convivência humana e diz o seguinte: de teu vizinho sois um só, todos os homens unidos formam Deus. Deduz-se desses princípios que venho de transcrever, a ideia mater da humanidade em si, que não distingue os indivíduos em particular, mas procura fazer compreender a necessidade da união fraternal entre todos, levando-os assim à expressão máxima da própria divindade. Esta ideia vem sendo pregada de século em século, e há muitos milênios através de gerações e gerações de espíritos que passaram pela Terra,
no elevado esforço de que venha um dia ser aqui fraternalmente praticada. Se percorredes pacientemente a história das várias religiões conhecidas na Terra, ireis encontrar princípios semelhantes, tentando nortear os homens e mulheres no carinho da união fraternal e de repúdio aos propósitos ambiciosos de predominância. Tem sido grande, em verdade, o esforço desenvolvido neste sentido pelas forças do bem junto aos seres encarnados, mercê do empenho de nosso Senhor Jesus em poder registrar em seu coração magnânimo tão bela fase de progresso por parte de todos os homens e mulheres viventes na Terra. Chegou, porém, o momento decisivo para todos, com a proximidade do novo estágio evolutivo a ser operado na Terra a partir do início do próximo século. Haverá porventura, entre os encarnados da hora presente, alguém que possa recuar à inscrição do princípio de fraternidade em seus atos e pensamentos diários? Creio poder afirmar que absolutamente ninguém. Afirmo e desejo, antes, que todos os felizes leitores de meus conselhos já se encontram perfeitamente integrados naqueles luminosos princípios que os hão de conduzir à verdadeira felicidade no mundo espiritual. Que assim seja. Capítulo 56. Limpeza do ambiente terreno. Os dias finais da civilização atual, a qual poderemos bem designar por civilização nuclear por haver assistido ao advento desta importante descoberta pela ciência do século, os dias finais desta civilização hão de ficar registrados nos cânones terrenos como os mais importantes de toda a história da Terra. Fatos que estão sendo ultimados no alto e que em breves anos se positivarão entre os encarnados, devem encerrar uns sem números, de usos, hábitos ou vícios, melhor dizendo, para afastarem para sempre da Terra as causas que tanto têm impedido o progresso espiritual da humanidade terrena. Isto acontecerá, efetivamente, pela conjugação de dois importantes fatores. O afastamento da Terra de todos os espíritos encarnados que se constituíram em motivo de impedimento ao progresso moral dos demais, e pelo aparecimento nos lares terrenos de uma geração de autênticos espíritos do bem, muitos dos quais já se encontram entre vós. Cumpre-se desta maneira uma parte importante dos planos muito aprovados no alto para solucionar a estagnação do progresso espiritual na Terra, cuja preparação foi este vosso dedicado irmão incumbido de realizar, através dos conselhos que correm mundo, enfeixados no meu primeiro volume As Forças do Bem. Outra medida que começou a ser posta em prática pela reunião de esforços de todas as entidades a serviço do Senhor Jesus, é a limpeza psíquica do próprio ambiente terreno, com o afastamento de todas as almas perturbadas que nele permanecem, por sua incapacidade de alcançar em plano mais elevado do mundo espiritual. O fato que a isso tem dado causa é bem fácil de ser explicado, que é seguinte: encarnam desde séculos e séculos, espíritos sinceramente desejosos de luz e merecimento, que no alto assumem compromissos nesse sentido. Chegados, porém, à Terra, as mais das vezes em lares desprovidos de conhecimentos espirituais, porque seus principais, ou se deixaram conduzir ao seio de organizações religiosas que bem pouco ensinam, ou se conservaram afastados de toda a crença, seus filhos cresceram sem receber ensinamentos capazes de despertar em seu coração o sentido dos compromissos assumidos no alto, e nada mais fazem ao longo de mais uma existência que não seja viver a vida puramente instintiva, sem nenhum resultado para o progresso do espírito. Desencarnados esses irmãos ao fim de muitos anos vividos como se ainda fossem irracionais, com o agravante para muitos de haverem cometido delitos contra as leis divinas e humanas, esses nossos irmãos não podem elevar-se acima do próprio ambiente em que se acostumaram, e ei-los assim filtrarem nos pensamentos e atos dos que aí permanecem encarnados, com que lhes causam dificuldades de toda a espécie, prejudicando desta maneira o progresso de seus semelhantes ainda encarnados. Decorrem dessa infiltração numerosas faltas mais e menos graves, as quais não existiriam se os desencantados não estivessem contribuindo para a sua prática. Podereis ter uma prova do que digo, comparecendo a um dos milhares de centros onde irmãos abnegados diariamente se empenham em doutrinar esses espíritos no santo propósito de os ajudarem a adquirir a luz de que carecem. Lá encontrareis então,
Numerosos deles que se recusam a aceitar e seguir os amorosos conselhos que lhes são ministrados pelos dirigentes dos centros, persistindo no propósito de continuarem a proceder incorretamente para com os encarnados a quem conseguem unir-se. Posso informar-vos a propósito que o número de espíritos perturbados por falta de luz, que permanecem no ambiente terreno em contato com os encarnados, e absolutamente incontável, podendo ser calculado em mais de 3 vezes o número de encarnados como vós. Ora, reconhecido este fenômeno como grandemente responsável pelo estagnamento do progresso moral da humanidade terrena, medidas foram adotadas no sentido de eliminar completamente esse inconveniente. E de que maneira? Perguntareis vós. Da única maneira compatível com o princípio do amor ao nosso semelhante, isto é, conduzindo essa imensurável população de desencantados para um plano espiritual bastante afastado da Terra, onde possam encontrar elementos e condições de poderem esquecer-se do ambiente terreno e alcançarem a luz espiritual que há séculos prometeram adquirir na Terra. Descarregada, por conseguinte, a atmosfera terrena das vibrações mentais perturbadoras emitidas ininterruptamente pelas dezenas de milhões de almas que aí permaneciam, sentirão desde então os encarnados um grande alívio mental em torno, e com isso poderá cada qual seguir tranquilamente o plano de vida que se traçou para alcançar os elevados objetivos determinantes de sua presente encarnação. Com isso cessará em parte o rude trabalho que vem sendo desenvolvido em todos os centros espiritualistas, onde apenas comparecerão entidades de grande luminosidade para ajudar os encarnados a vencer as enormes barreiras da vida terrena, e não mais aqueles elementos perturbados que estão sendo retirados da atmosfera da Terra. Vê-se por este relato sucinto, quão grandes são os esforços empreendidos pelas forças do bem no sentido de proporcionar aos espíritos encarnados uma jornada bem mais aprazível em sua vivência terrena, a fim de que possam todos os terrenos encarar, se possível, a fase de seu aprendizado na Terra e ingressar em planetas mais evoluídos. Se considerarmos, porém, que o próximo século assinalará realmente uma nova fase evolutiva para este planeta, pode dar-se que não pequeno número de encarnados atuais possa voltar à Terra cerca do meado do próximo século, quando a vida terrena se lhes afigurará de um verdadeiro paraíso em face da série de transformações em princípio de execução a partir de agora. Vive atualmente num plano assaz próximo da Terra um tipo de humanidade bastante semelhante à humanidade terrena, um pouco mais evoluída, que as forças do bem cogitam de trazer à Terra com o objetivo de aqui implantarem conhecimentos e processos ainda desconhecidos dos terrenos. Ao mesmo tempo, cogitam as forças do bem de conduzir a esse plano os elementos presentemente em vésperas de finalizarem suas vidas terrenas, com o objetivo de proporcionar a estes irmãos uma fase de aprendizado em plano mais evoluído que a Terra. Grato seria, por conseguinte, ao coração deste mensageiro do Senhor Jesus, poder registrar a ida de todos os meus queridos leitores em estágio de justo aprendizado ao plano em referência, como prêmio ao seu esforço espiritual em face dos conselhos que em meus livros lhes deixo. Quão agradável será ao coração deste vosso amigo e irmão mais velho, poder encontrar então, no mencionado plano, a quantos da melhor disposição e sinceridade recebem quanto aqueles deixo, para sua edificação espiritual. Será isto possível? A resposta à minha pergunta não poderá ser dada de pronto, eu bem o sei. Ela será mais sentida através das vibrações emitidas pelos vossos bondosos corações do que propriamente pela palavra antecipada. Como quer que seja, entretanto, quero deixar-vos nestas palavras a segurança de minha permanente assistência espiritual a quantos de vós decidirem aplicar sinceramente os meus conselhos com que, sem sequer o sentirem, estarão respondendo afirmativamente à minha pergunta de linhas acima. Querer a poder, é o conhecido axioma que se tem afirmação em todos os tempos ao espírito do homem e da mulher. Se, por conseguinte, quiserdes vós todos meus estimados irmãos e amigos, encontrar-vos comigo no plano em referência, assim o conseguireis, e então juntos celebraremos este acontecimento excepcionalmente marcante em vossa ascensão espiritual. Capítulo 57. As convenções sociais. O mundo terreno que tão grande se apresenta aos olhos dos seus habitantes,
donde quer que se disponham a contemplá-lo, e na realidade um dos menores do universo em que evoluem seres espirituais em busca de iluminação. É em verdade tão pequeno que só se consegue avistá-lo do espaço quando atingidas as suas imediações, o que pode suceder a poucas centenas de milhares de quilômetros. Vosso pequeno mundo está, entretanto, destinado a transformar-se num autêntico paraíso, que se denominará provavelmente o paraíso terrestre, quando dentro de poucos milênios só habitem espíritos de elevada categoria. A transformação começa a processar-se desde agora conforme venho referindo, devendo acentuar-se notavelmente já a partir do próximo século. Para esse objetivo é que me encontro entre vós, meus estimados irmãos e amigos, assim como milhares de outros enviados do Senhor Jesus se espalham por toda a superfície da terra, aconselhando de todas as maneiras os respectivos habitantes. Devo dizer-vos, contudo, que por meio da palavra escrita este vosso irmão único a desempenhar-se até o momento, por falta de instrumentos adequados em outros lugares. Não quer isto dizer que isso não haja sido providenciado no devido tempo, proporcionando às forças do bem o nascimento na terra de vários espíritos portadores das necessárias aptidões, ou sejam faculdades mediúnicas destinadas ao recebimento de mensagem do alto, tal como as encontrei eu próprio, neste meu velho e querido amigo. Dá-se porém o fato de não terem podido os demais encarnados assim predestinados, encontrar o ambiente apropriado uns, e o descaso de outros no desenvolvimento de tão bela faculdade. De tudo isto resultou ser este vosso irmão Tomé o enviado do Senhor Jesus a registrar pela palavra escrita o quanto nosso Senhor desejava dizer urgentemente a todos os seus guiados terrenos, neste fim de século que tão rapidamente se aproxima. Espero, em face do exposto, poder ver meus livros correrem pelo mundo em fora, circulando se possível em todas as direções, a fim de que não fique um só lar privado destes luminosos conselhos, como classificou o Senhor Jesus no prefácio com que distinguiu o meu primeiro volume. Se algum de vós, estimados leitores meus, tiverem ligações de amizade em terras distantes, onde a língua em que escrevo possa ser entendida, muito grato vos ficarei em enviardes um exemplar dos meus livros a esses amigos, para que eles, por sua vez, possam difundir meus conselhos às pessoas de suas relações. Com isto estareis desempenhando uma tarefa verdadeiramente apostolar, cuja recompensa estou certo de que muito vos surpreenderá quando dela tiverdes conhecimento diretamente por nosso Senhor e Mestre Jesus. Não quero ocupar-me demasiado do assunto, embora o mesmo constitua a parte principal de minha missão ao vosso meio, porque espero voltar a ele noutra oportunidade. Por agora desejo ocupar-me de algo de que me recomendou o Senhor tratar ainda no presente volume para que em vossas mãos possa ficar mais um elemento de progresso para vossos espíritos na presente encarnação. Quero tratar dos meios que podereis utilizar com a maior facilidade para alcançardes um pouco mais de paz e tranquilidade espiritual na Terra, e mais luz para o espírito. Os meios a que desejo referir-me podem ser descritos como o que chamais em vossa vivência diária de convenções sociais. A ideia das convenções sociais afigura-se uma prática necessária aos encarnados, assim como um código regulador da vida social em que viveis realmente mergulhados. Há entretanto na prática desse código, inconveniente que devem ser evitados, em face dos prejuízos morais e até materiais que frequentemente acarretam aos seres humanos inconvenientes que apontarei em seguida. Dentre eles desejo mencionar em primeiro lugar o que se relaciona com os prazeres dos sentidos, alimentados e desenvolvidos intensamente pelos jovens do sexo masculino na sua perfeita inconsciência quanto aos gritos a que estão sujeitos. Estão entre tais perigos, por exemplo, o hábito de fumar contraído quase na infância quase sempre pela incúria dos pais ou responsáveis, com o que contraem os jovens não poucas vezes o germe que vai reduzir-lhes a vida terrena alguns anos que lhes seriam preciosos para sua maior iluminação espiritual. Com o hábito do fumo apresenta-se frequentemente o das bebidas alcoólicas ainda que em grau moderado mas que, sendo igualmente contrário à saúde do corpo, colabora muito eficientemente para o aniquilamento progressivo das principais forças do organismo, sendo a virilidade a primeira delas.
porém outros inconvenientes produzidos por esses hábitos que em pouco se transformam em vícios. Um deles é, por exemplo, a eliminação progressiva de certas faculdades mediúnicas comuns a todos os encarnados da atualidade, através das quais todos deveriam receber intuições, inspiração e conselhos de que muito carecem ao longo de sua vivência terrena. Anuladas, por conseguinte, aquelas faculdades, poderemos comparar o ser humano em tais circunstâncias a uma bela moradia cujas portas e janelas se cerrassem totalmente ao ar puro indispensável à manutenção da vida e saúde de seus habitantes. Fechadas assim portas e janelas da moradia, não poderiam nela penetrar sequer os amigos invisíveis que sempre vêm ajudar cada um a carregar seu próprio fardo material até quando Deus determinar. Poderá parecer à primeira vista um mal insignificante ou relativamente pequeno uso do fumo e do álcool, mas compreendestes que o é muito maior. É em virtude de hábitos ainda tão arraigados entre os habitantes humanos da Terra, que estagiam milhões de almas em planos destinados à sua recuperação mental, por terem palmilhado toda a existência entregues à prática tão desprezível quanto prejudicial para sua felicidade e iluminação espiritual. Para fornecer-vos um sinal apenas dessa inconveniente, eu vos direi que o perispírito do fumante aparece no alto impregnado das toxinas deixadas pelo fumo no organismo físico, carecendo de tempo para sua eliminação total. E se, além do fumo, o homem como a mulher se entregam também aos prazeres da bebida, esta então como que consolida no organismo as toxinas do fumo, dificultando sobremodo a sua eliminação. Cabe aqui uma sincera recomendação a todos os pais e mães terrenos no sentido de que exponham aos seus filhinhos e dependentes os perigos que esses dois hábitos lhes podem acarretar, inclusive a ocorrência de moléstias incuráveis, como já estão sendo verificadas por cientistas de vários países. Com a eliminação de tais inimigos da saúde e bem-estar, os encarnados conseguirão em grande maioria ultrapassar a casa dos 70 anos de vida terrena, com real vantagem para a iluminação espiritual que todos vieram buscar no solo terreno. Será isto difícil? Pergunto eu. Nada se torna difícil quando existe uma vontade raciocinada de alcançar um maior bem-estar. Nada pode ser considerado difícil de alcançar a um espírito que veio à Terra acompanhado de um grupo de amigos espirituais desejosos de o ajudarem em tudo quanto se relacione com seu progresso espiritual, assim como, enquanto possa resultar em sua maior felicidade e bem-estar enquanto na Terra. Assim pois, a emissão pelo irmão encarnado, de vibrações condizentes com a sua determinação de se libertar desta ou daquela prática que lhe forem prejudiciais, é imediatamente secundada por esses amigos invisíveis mas sempre presentes, e o resultado outro não será senão a vitória completa que aspira a realizar. Mas há ainda uma circunstância que só de passagem eu posso mencionar, que é o seguinte: todo homem ou mulher que se entrega ao uso do fumo ou da bebida passam a ser acompanhados por entidades que a isso igualmente se habituaram no passado e que no alto não conseguiram libertar-se desse hábito ou vício, e, acompanhando na Terra os encarnados com os quais encontram afinidades, a eles se encostam e muitos males podem vir a causar-lhes sem que suas vítimas possam sequer aperceber-se disso. O assunto é muito sério e eu espero poder continuá-lo futuramente se me for concedida a necessária permissão para isso. Capítulo 58. Escrevei ao Senhor do Mundo. O Senhor do Mundo, como costumamos referir-nos no Alto Meigo Nazareno, por ser-lhe em verdade, o governador e senhor deste planeta em que presentemente vos encontrais, está em preparativos para assentar sua tenda de campanha na terra, em local que bem depressa se tornará conhecido de seus felizes habitantes. Para melhor acompanhar e dirigir os trabalhos de esclarecimento que estão sendo desenvolvidos por toda parte, o Senhor do Mundo aqui se instalará e permanecerá pelo tempo que julgar necessário ao total esclarecimento de todos os encarnados. Nenhum país da Terra poderá considerar-se privilegiado com a hospedagem do Senhor, porque em verdade todos deverão ser por ele visitados demoradamente com o grande objetivo de sua descida à Terra. Certo é, entretanto, que dentre os países em que se divide o globo terrestre, alguns ou algum deles o hospedará por mais tempo, segundo a harmonia de pensamentos que desse país se elevar,
como testemunho do esclarecimento e desejo de seus habitantes de se elevarem até ao Senhor do mundo. Permitido-me não é, por conseguinte, adiantar mais sobre o assunto, deixando a cada um dos meus estimados leitores e amigos a iniciativa de adivinharem qual possa vir a ser esse país. Por agora, desejo dizer a todos quantos me honram com a leitura de meus livros, aceitando e praticando quanto lhes tenho recomendado, que se tornam cada dia mais e mais claras as possibilidades da transformação do panorama terreno vir a operar-se com muito reduzido risco para quantos cumprem mais uma de suas encarnações na Terra. Graças à boa vontade demonstrada por quase todos os meus leitores, o conjunto de vibrações mentais partidas deste plano físico atesta uma auspiciosa melhora em todos os sentidos da vida terrena, em face da situação constatada 12 meses antes. E se assim continuarem, 2 grandes resultados terão sido alcançados com a divulgação dos meus conselhos, a crescente iluminação espiritual dos meus queridos irmãos leitores, e em consequência, a dissolução gradual das nuvens densas que ameaçam desfazer-se em pesados temporais sobre o solo terreno. Nosso Senhor regozija-se verdadeiramente com estes primeiros resultados, e espera poder vê-los se afirmarem cada dia mais, até ao ponto de poderem anular por inteiro os graves perigos que se acumulavam sobre vossas cabeças até há pouco despreocupadas. Praz aos céus, dizemos nós todos que aqui nos encontramos ao serviço do Senhor, preza aos céus pelos auspiciosos resultados à vista, e que outros e outros ainda se positivem, como bem o desejam todos os Espíritos de Deus. Em seguida referir-me-ei a um novo assunto que preparei especialmente para vós todos, queridos leitores meus, assunto que espero a todos vos possa trazer interesse e alegria ainda no mundo terreno em que vos encontrais. Quero falar-vos de algo que poderá contribuir grandemente para a vossa mais rápida iluminação, ou seja, para a vossa maior felicidade. Trata-se da maneira pela qual cada um dos meus leitores poderá ver realizadas várias de suas aspirações terrenas, visando a seu bem-estar e tranquilidade de espírito. É muito fácil o processo a utilizar. Tudo se resume, por assim dizer, num simples copo d'água, líquido cuja virtude bem poucas ainda conhecem na Terra. O processo consiste apenas no seguinte: quando tiverdes necessidade de algo para a vossa tranquilidade e bem-estar, algo esse que não importe em prejuízo de qualquer de vossos irmãos terrenos, podereis consegui-lo da seguinte maneira: escolhei em vosso lar, preferivelmente em vosso próprio dormitório, um local, um móvel, por exemplo, e colocai sobre o mesmo, ao deitardes, um copo d'água, se possível, cujo líquido tem até uns 2 centímetros do bordo do copo. Aquilo que desejardes conseguir por absolutamente necessário, a juízo vosso, ao vosso bem-estar material e tranquilidade espiritual, escrevei a lápis num pedaço de papel branco, que dobrareis ao meio e colocareis sobre o copo d'água, na hora de vos deitardes. Fazei nesse momento uma prece ao Senhor Jesus, rogando-lhe que faça materializar-se para vós o que consta do vosso pedido sob o copo, e ides deitar-vos tranquilamente. No dia seguinte, ao vos levantardes, retirai o pedido e guardai-o, despejai a água na pia ou, preferivelmente no pé de uma planta se a tiverdes. Fareis esse pedido 3 noites seguidas, ao fim das quais podeis queimar o papel e guardar o copo, porque vosso pedido foi recebido e vai ser atendido por ordem do Senhor Jesus. Em se tratando do Senhor do mundo a quem dirigis o vosso pedido, implícito está que só devereis pedir o que justo e necessário for para vós ou vossos familiares, e jamais o que possa prejudicar ou fazer ou falta a algum dos vossos companheiros de jornada terrena. Fazei isso com toda a vossa fé, porque o Senhor Jesus anseia por poder ajudar a todos os seus guiados terrenos, mas encontra dificuldade em fazê-lo pela razão de que a grande maioria não sabe sequer pedir o que deseja. Recomendou-me então o Senhor, deixar-vos neste capítulo estes esclarecimentos a fim de que, pedindo por escrito aquilo que desejardes obter do Senhor, todos os seus mensageiros se encontram autorizados e em condições de atender-vos. Utilizai então esse líquido precioso que é a água, cuja vibração magnética transmitirá ao alto vosso pedido, a fim de que possais vê-lo atendido sem maior demora.
Estou a imaginar a vossa curiosidade em conhecer o processo da transmissão dos vossos desejos ou necessidades, expressas no pedacito de papel colocado sob o copo d'água. Eu explicarei então que bem pouco conhecidas são ainda na Terra as propriedades maravilhosas da água. Tão simples esse líquido vos parece. A água representa para todos os desencarnados bem mais do que um fluido, mais do que um líquido terreno, mas uma autêntica projeção luminosa. E a água é em verdade um dos mais poderosos elementos da alta magia, utilizada pelos espíritos de luz em seus trabalhos de proteção aos encarnados. Onde um copo d'água se encontrar durante o período da noite, aí estará um foco luminoso que é visto de muito alto pelos desencarnados que passarem. De um simples copo d'água poderá cada um de vos construir um foco de luz em benefício, por exemplo, das almas necessitadas, o que todas elas agradecem de coração. Se para esse fim, colocardes fora de vossa janela 1, 2 ou 3 vezes por semana, um copo d'água que oferecereis aos espíritos necessitados, estareis oferecendo-lhes em verdade um foco de luz para engrandecer a que possuírem, praticando desta maneira uma verdadeira caridade. Eu vos recomendarei, entretanto, que em benefício próprio, façais o seguinte: como todos tendes em vosso redor espíritos que vos ajudam na medida de suas possibilidades, podeis retribuir-lhes essa ajuda, oferecendo um copo d'água 2 ou 3 vezes por semana, colocando do lado de fora da vossa janela, ou em determinado local do vosso jardim, sob uma planta, por exemplo. Fazendo, dizei-lhes mentalmente ou em palavra audível que é para eles, com a graça de nosso Senhor. No dia seguinte bem cedo retirareis o copo, despejando a água, ou na própria planta ou noutro lugar que escolherdes. O resultado dessa operação será que, se esses irmãos de boa vontade já se esforçam em ajudar-vos, muito melhor o farão pela ajuda que então lhes dais no engrandecimento de sua própria luz. Uma única recomendação aqui vos faço a respeito do oferecimento desse copo d'água. É que se iniciardes essa oferta, esforçai-vos em não a interromperdes, seja por que motivo for, porque os vossos amigos poderão supor que os abandonastes e por sua vez vos abandonarão também, deixando aberto o caminho, quem sabe, para entidades de baixo nível espiritual, o que poderia acarretar-vos, possivelmente, algum sofrimento desnecessário. Assim pois, pensai bem, se iniciardes a prática desse oferecimento, mantende-a por toda a vida, que a mesma poderá trazer-vos grandes consolações e afastar certos perigos do vosso ambiente. Isto nada tem, contudo, com o ato do pedido feito por meio do copo d'água. Capítulo 59. Tornai-vos cultores da verdade. Aproximando-se o encerramento deste volume, no qual procurei ampliar para os meus queridos irmãos leitores, vários dos temas apenas tocados no meu primeiro livro, desejo oferecer a todos nestas páginas finais tudo quanto possa contribuir para a construção da vossa verdadeira felicidade no mundo espiritual, onde haveis todos de reingressar em breves tempos. Pela designação de breves tempos não desejo significar que se aproxime de cada um dos meus leitores o dia do seu regresso ao plano espiritual de onde veio a Terra, mas apenas me refiro a uma lei que conduz da Terra para o além, e do além para a Terra, todas as almas em busca do seu progresso espiritual. Não sendo os meus leitores apenas pessoas de idade avançada, mas também jovens que se interessam pelos conselhos que nosso Senhor Jesus me recomendou trazer à Terra, partirá cada qual a seu tempo, quando a lei determinar que isto aconteça. O que desejo salientar uma vez mais, para a tranquilidade de todos, é o fato de que o regresso da Terra nunca deve ser encarado com melancolia por quantos se habituaram a orar e meditar diariamente. Antes, pelo contrário, deve ser encarado pelos encantados com a alegria semelhante à do aluno que vai encerrar-se mais um ano letivo e vai regressar ao lar, onde o esperam de braços abertos e sorridentes todos os seus queridos que lá deixou. Esta é a melhor maneira de encarardes a vida terrena, porque em verdade ela nada mais é do que uma estada a mais nessa escola de aprimoramento moral, cujo certificado apresentar aos vossos maiores do alto, estará evidente na luminosidade do vosso espírito. Nosso Senhor Jesus acaba de recomendar-me o breve encerramento deste segundo volume,
por lhe parecer que o que dele conste é suficiente para conduzir vossos belos espíritos a planos mais elevados do que aqueles donde viestes em vossa presente encarnação. Com o próximo encerramento eu terei novo encargo a desempenhar em companhia deste meu estimado amigo que me serve de intermediário na execução do plano traçado por ambos, sob as vistas do Senhor. Qual seja o desdobramento da grande cruzada de esclarecimento que deve ser levada a todos os recantos deste grande e belo país. Queria merecer então de todos os meus queridos irmãos leitores uma valiosa cooperação neste sentido, que seria dirigir-se cada um a seus amigos mais chegados, residentes por aí em fora, e falar-lhes neste livro extraordinário que é ditado em verdade pelo mais humilde dos apóstolos do Senhor. E feito isso, oferecer-se para lhes remeter o volume se o não houver na cidade onde viverem esses amigos, desempenhando desta forma uma verdadeira tarefa de cooperação no desdobramento desta grande cruzada, antes que os tempos previstos se positivem. A seguir desejo apresentar-vos um novo assunto para o vosso desenvolvimento espiritual, numa preparação que a todos interessa fazer para a sua felicidade. O assunto de hoje prende-se a um hábito bastante arraigado entre os seres humanos, o qual se apresenta a todos como coisa natural na Terra, mas que em verdade constitui um prejuízo bem sério à vida terrena. Refiro-me ao hábito aparentemente inofensivo de dizer uma coisa por outra, o que vale dizer, de ocultar a verdade por conveniência própria. Isto sucede diariamente em tal magnitude entre os encarnados, que poucas são as pessoas que ousam dizer só a verdade. É tudo uma questão de correção moral e nada mais. Um filho da terra que se dispõe a ser verdadeiro em todos os seus atos, palavras, pensamentos e ações. É um filho que terá avançado séculos em sua evolução. O uso da verdade em todos os atos e contatos com os semelhantes, pode ser comparado ao metal antes enferrujado, que haja recebido um processo de cromação e se apresente então com todo o brilho adquirido nesse processo. O mesmo se dará com o encarnado que, mergulhado como muitos no velho hábito de dizer uma coisa por outra, se põe a tornar-se um cultor intransigente da verdade, e seu espírito passará a refletir todo o brilho resultante de seu cultivo da verdade. Sua luz espiritual, antes incerta ou bruxuleante, tornar-se-á positiva, brilhante, denotando a existência de uma inteireza de caráter nesse espírito encarnado. A adoção de uma atitude assim, além de dignificar desde logo a própria pessoa humana em seu meio social, contribui decisivamente para a elevação desse espírito a uma honrosa categoria de espíritos radiosos, que são todos os auxiliares graduados de nosso Senhor Jesus. É preciso que essa reforma se processa sem tardança em todos os espíritos encarnados, começando pelas coisas mais simples para atingir as mais importantes. Para que um homem ou uma mulher se disponham a proceder assim, eles firmam-se desde logo no princípio de que para só dizer a verdade em todas as circunstâncias, muitas coisas que antes poderiam fazer e ocultar pela palavra, já as não farão mais, o que por outras palavras significa dizer que passam a viver uma vida absolutamente limpa, correta em todos os sentidos. Será isto porventura difícil, irmãos e amigos meus? Eu respondo que não é. Porque o hábito de bem proceder radica-se de tal maneira a personalidade, o que vale dizer ao espírito, que este nada mais aceita do que não estiver em perfeita harmonia com esta sua característica. Agora o outro lado da medalha, como costumais dizer na terra. Os espíritos que venceram o hábito da mentira na terra, ainda que de pequena monta, constroem uma tal fortaleza moral para si próprios, que são capazes de resistir e vencer a todas as tentativas que possam surgir-lhes, tanto no presente como no futuro, para transigirem com toda espécie de maldade que tente defrontá-los. Nosso Senhor recomendou-me apresentar-vos o assunto neste capítulo, a fim de que possais preparar-vos para ingressar no serviço divino ainda na terra, pela necessidade que tem de agremiar espíritos valorosos desde agora em suas tarefas redentoras na terra. Cumprindo com alegria esta recomendação do Senhor, quero acreditar que o Divino Mestre poderá contar para esse mistério com 99% dos meus leitores e muito estimados irmãos. E por que não com a totalidade deles? Perguntareis. A unanimidade em si não existe em parte alguma do universo, meus queridos.
Sabeis todos vós por tradição, que entre os próprios anjos houve discordância, por motivos também vossos conhecidos, da qual resultou essa aluvião de males e sofrimentos que tanto afetam os espíritos encarnados. Não sendo iguais as idades nem as experiências porque hajam passado os espíritos encarnados, e sendo também diferentes os interesses e pontos da vista de cada um, eu quero admitir que haja um leitor em cada 100 que prefira esperar os acontecimentos para então se decidir. Tenho entretanto a certeza de que esses, com o perpassar dos meses ou anos, e após meditarem seriamente no que aí fica, também se decidirão pela aceitação dos meus conselhos, que pertencem antes ao nosso Divino Mestre Jesus, o guia máximo da humanidade terrena. Assim sendo, eu desejo reservar-me a agradável surpresa que encherá da mais pura alegria o meu coração, assim como o do Senhor Jesus, ao constatar que não apenas os 99% previstos, porém a totalidade dos meus queridos irmãos leitores adotou os meus conselhos, e então poderá nosso Divino Mestre e Senhor contar com a mais numerosa equipe de servidores na terra que jamais fora possível reunir. Será isto possível então? Devo confessar de todo o meu coração que não será apenas possível, mas sim uma realidade verdadeira, para a alegria e maior felicidade de todos vós. Que nosso Senhor vos abençoe e ilumine, pois. Capítulo 60. Deveis estar preparados. O final do século em curso, durante o qual tantas coisas tristes sucederam na terra, em que tantas vidas foram interrompidas pela desmedida ambição humana, deverá ocorrer entre demonstrações de alegria por parte de quantos tiverem oportunidade de assisti-lo. O século XX despedir-se-á do mundo terreno deixando um triste cortejo de acontecimentos lamentáveis, repito, mas também de algo realmente importante, decisivo, em relação à vida na Terra. Nem tudo foi perdido do quanto as forças do bem pretenderam realizar neste pequeno planeta, porque do que está para vir, poderemos antecipar que será somente para o bem e nada absolutamente para o mal. Uma verdadeira limpeza se está procedendo entre os encarnados deste fim de século, devendo por conseguinte ser creditado este período de tempo todo o bem que há de resultar para a humanidade futura. Já não constitui novidade a informação de estarem reencarnando na Terra espíritos dos mais elevados que já aqui viveram, lutaram e sofreram pelo bem da coletividade, porque tal informação vem sendo difundida por quantos têm tido oportunidade de se dirigirem à Terra. Repetindo aqui uma vez mais, desejo firmar tal fato em vosso espírito, irmãos e amigos leitores, para que bem vos certifiqueis do plano gigantesco elaborado desde muito no alto, e em princípio de execução na terra. Nosso amado Jesus recomenda-me insistir neste final do meu segundo volume a ser difundido por toda parte, em que não deveis esperar por outros esclarecimentos nem mais conselhos acerca da determinação que deveis tomar com toda a urgência em relação ao contato diário com o Divino Mestre, mediante o qual todos podereis receber diretamente o que necessitardes para vencer a batalha da vossa própria salvação espiritual. Não só a prece vos é necessária, conforme tenho insistentemente referido, amiguinhos meus, mas também a meditação deve merecer vossa maior atenção, por ser através dela que podereis obter quanto aspirais receber para a vossa maior tranquilidade espiritual na terra. Encerrando o presente volume, o que está próximo de acontecer, este vosso irmão mais velho está à vossa inteira disposição para qualquer incumbência que julgueis do vosso interesse quer seja junto ao nosso Senhor Jesus, como em relação às forças do bem que continuam a operar na terra para a felicidade de todos vós. Um pedido eu deixarei desde agora com todos os meus estimados irmãos leitores, é que não subestimem quanto grafado ficou nestes 2 livros que fui incumbido de publicar em vosso pequeno mundo, porque nada foi dito além do necessário ao vosso encaminhamento espiritual. Ao grafar o presente capítulo estou acompanhando melancolicamente a trajetória de mais um ciclone na costa do Oceano Pacífico, cujo rastro representa a destruição de numerosos lares e vidas preciosas. Milhares de entidades evoluídas se encontram no local tentando recolher aqueles pobres irmãos de todas as idades, surpreendidos em plena vivência de suas encarnações, vendo-se assim tão tragicamente desencarnados. Será o momento de perguntarmos uma vez mais,
Estarão esses nossos irmãos preparados para o regresso ao mundo espiritual? Terão grandes e pequenos, jovens e idosos, alimentado em suas vidas de agora a ideia de que são espíritos, e como tal teriam de regressar um dia ao plano espiritual? A resposta não pode ser dada aqui, antes de conhecida no alto a situação de cada um desses queridos irmãos meus e vossos. Mas uma conclusão nos cabe tirar do acontecimento, a de que o que lá está acontecendo não está isento de acontecer em outros lugares e em condições possivelmente ainda mais trágicas. Daí a conclusão a que todos podereis chegar também, da necessidade urgente de vos manterdes preparados para a viagem de regresso quando o momento chegar. Dizendo-vos o que aí fica, não o faço com a intenção mínima que seja de levar o pânico aos vossos corações, estimados leitores, absolutamente. Meu propósito, servindo-me desse acontecimento verificado no grande país da Norte América, é exclusivamente o de vos apresentar um fato concreto ocorrido nos dias presentes, e que pode vir a ocorrer também em outros lugares. Muito feliz eu me sentirei então, se meus conselhos tiverem sido lidos, ouvidos e praticados pelos habitantes desses lugares, encontrando-se todos devidamente preparados, isto é, em ligação mental constante com as forças do bem, e através delas com o meigo Nazareno. Irmãos meus, amigos meus, o próximo capítulo será o último do presente volume, o último, por conseguinte, da série de conselhos urgentes que Nosso Senhor me incumbiu de trazer à Terra. Realizando tão agradável quão honrosa tarefa para o meu espírito, mais uma entre os milhares delas que nestes 2 milênios o Senhor houve por bem confiar ao espírito de Tomé, devo declarar minha satisfação imensa em vir conversar com os meus estimados irmãos presentemente encarnados, pela oportunidade feliz que me proporcionará esta circunstância de poder deixar meu humilde nome convosco para que me chameis quando de mim necessitardes, sempre com o objetivo de servir-vos. E mais tarde, se no momento da partida de cada um de vós vos lembrardes de me chamar, podeis estar certos desde agora de que o vosso irmão Tomé não só acorrerá a vosso chamado, como estará pronto a servir-vos de Cicerone no plano espiritual aonde fordes conduzidos. Gostaria imensamente de poder assegurar-vos desde já qual o plano ou planos que no alto vos aguardam, o que ainda fica dependendo da vossa própria vontade e decisão. Contudo, uma bela coisa eu posso assegurar-vos, se meus conselhos forem lidos e praticados com determinação e força de vontade, então amigos e irmãos queridos, um único plano vos aguarda no alto quando o vosso dia de regresso chegar, é aquele em que reside o próprio Senhor Jesus, em cujo nome é que me encontro e estas coisas vos escrevo. Fazei a vossa parte, pois, e entregai-vos de todo o coração ao coração do nosso divino Salvador. Para terminar, um pequeno detalhe do que poderá vir a acontecer na Terra em dias que estão próximos, para o que desejo estejais prevenidos. Se tiverdes notícia provinda deste ou de outros países, de que espíritos estão sendo vistos por irmãos encarnados, espíritos que se insinuam como amigos e conselheiros, espíritos que procuram fazer-se entendidos de várias maneiras, sinal é de que algo de bastante sério se aproxima, sendo a oração fervorosa em tal caso o melhor meio de atrair cada um, a proteção espiritual que Nosso Senhor facultará a todos os seus guiados terrenos. Eu evito citar lugares nem países porque espero sejam os meus livros vertidos em vários idiomas a fim de circularem por toda parte. O fato, por conseguinte, que venho de referir, poderá verificar no mais lugares, interessando assim aos leitores de todos os países o que venho de prevenir. Fiquem porém tranquilos os meus queridos leitores, quanto ao que possa vir a acontecer, porque sendo orientado pelo Senhor Jesus, será exclusivamente para o bem e felicidade de todos os encarnados. Capítulo 61. Adeus. As dores do mundo, assim designadas no alto as várias espécies de sofrimento que atingem em maior ou menor grau a todos os espíritos encarnados, estão em vias de passar também por substancial transformação, de maneira a se reduzirem ao mínimo a partir do século que se aproxima. As dores do mundo são originadas a rigor no próprio modo de pensar, de agir e viver dos seres humanos de todos os tempos de todas as épocas, atingindo proporcionalmente a cada geração segundo a sua maneira de pensar, agir e viver.
Sabido como é que não pode existir efeito sem causa, está aí explicada a razão pela qual a humanidade tanto tem padecido ao longo de tantos milênios de existência da Terra como planeta habitado. A proporção em que o viver das gerações se aperfeiçoa no sentido moral de sua existência, também os sofrimentos se modificam, sempre para o melhor, reduzindo-se assim gradualmente os padecimentos de geração em geração. Assentado como sim,